Muito bem, pessoal, bom dia. Estamos começando o nosso querido, amado, idolatrado Desperta de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 14 de junho de 2024. Muito bom dia, muito obrigado pela companhia de todo mundo que já está por aí. Nós estamos ao vivo nas principais redes sociais deste mundão de meu Deus. Então, muito obrigado para quem nos acompanha pelo Twitter, pela Twitch, pelo Instagram e também pelo Facebook. E claro, estamos lá nos nossos canais do YouTube, no canal do ICL Notícias, no canal do Eduardo Moreira, no canal do Leandro Demore. Então, se você está chegando por aí agora, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pelos comentários, a galera já está chegando dizendo de onde está assistindo este programa. Muito bom dia para quem está ao vivo, 7 horas da manhã conosco, horário de Brasília, e também para quem está em outros fuso horários. A gente tem aqui uma audiência de muitas pessoas que moram em outros países, então muito obrigado pela presença também para quem está aí. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Se você está acordando, se você está indo dormir, se você está chegando do trabalho, indo para o trabalho, se você está no meio do seu dia, no busão, no metrô, no avião, seja lá onde você estiver, é muito bom ter a companhia de todo mundo por aqui. Lembrando, este programa está em rede. Se você não quiser gastar a sua mal funcionante e caríssima internet, você pode nos acompanhar pela TV aberta e também pelo bom e velho radinho. Muito obrigado para todo mundo que acompanha este programa na TVT em São Paulo e Grande São Paulo, também na TV Quirimurê, lá na Bahia, e também pela Rádio Brasil Atual e pela Rádio Heliópolis. Muito bom dia, Heliópolis. É muito bom ter a companhia de todos por aí. Se você está chegando nas redes sociais, deixa seu like, ativa o sininho, pula 7 ondinha, come a uva, faz aquela coisa toda que tem que fazer. Se não quiser fazer nada disso aí também, não precisa. A única coisa que eu peço é que vocês compartilhem este programa. Então clica aí no botãozinho de compartilhar, reposta na sua rede social, manda no seu grupo de e-mail, manda no seu grupo de WhatsApp, informe as pessoas que nós estamos ao vivo todos os dias às 7 horas da manhã, horário de Brasília, de segunda a sexta, trazendo aqui as principais notícias do Brasil e do mundo, com também, claro, com algum contexto, porque a gente aqui não é a Alexa, né? Se você quiser só ler notícia, você vai lá e pede para a Alexa ler a notícia para você, tá bom? Gente, temos muita coisa no programa hoje aqui. Eu vou começar o programa aqui com notícias sobre o clima, para as pessoas ficarem ligadas, principalmente porque a frente fria volta ao Rio Grande do Sul provocando chuva, então tem um alerta aí de chuva no Rio Grande do Sul, tem algumas questões de mudanças climáticas de curto prazo também em relação a El Niño e Laninha, e depois a gente vai seguir aqui fazendo principalmente uma recapitulação do que aconteceu ontem em várias cidades do Brasil, nas manifestações que foram chamadas no dia de ontem em relação ao PL do estupro, né? A bancada do estupro decidiu colocar esse PL em votação. O senhor Arthur Lira, que aliás a Juliane Lins, ex-esposa do Arthur Lira, deu uma entrevista muito forte aqui para o CL no ano passado, e mostrou também que ela tem denúncias gravíssimas em relação a agressões sexuais cometidas pelo Arthur Lira, segundo a Juliane Lins, que tem sim um boletim de ocorrência e um exame de corpo de delito para provar o que fala. Então temos aí praticamente, né, uma pessoa que entende muito do assunto, o senhor Arthur Lira, que passou a votação em 23 segundos, se eu não me engano foi isso, né? 23 segundos, passou esse regime de urgência. Aliás, muitos deputados e deputadas que estavam na casa nem entenderam exatamente o que tinha sido aprovado. O Arthur Lira ali, aparentemente ele está assim, cometendo inovações no regime, né, da Câmara dos Deputados, passou rapidamente, acharam que iam passar isso rapidamente, e temos novidades. Para quem diz que ativismo não funciona, que ir para a rua não funciona, né, que reclamar na rede social não funciona, não acreditem nessas pessoas, porque essas pessoas são apenas seres desmobilizantes, tá bom? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui tudo o que aconteceu ontem. Estivemos lá ontem na Paulista, eu e o William De Luca e a Gabi Varela também, para acompanhar a manifestação. A gente vai mostrar para vocês como foi, mas antes vamos rapidamente para notícias sobre o tempo, sobre o clima, principalmente no sul do país. Vamos lá então. Retorno de frente fria provoca chuva no Rio Grande do Sul, instabilidade não deve repetir temporais de maio, mas devemos ter chuva por aí com acumulados grandes entre sábado e terça-feira.
O Rio Grande do Sul tem previsão de chuva com intensidade moderada e forte a partir desta sexta-feira, portanto, hoje. A instabilidade é provocada pelo retorno de uma frente fria. A chuva começa na sexta em alguns pontos do sul gaúcho. A partir de sábado, a metade norte do estado passa a ser atingida, incluindo as regiões norte, noroeste, serra, vales, metropolitana e litoral, principalmente a região metropolitana, a região da serra, a região dos vales, são as regiões de fato atingidas pelas grandes enchentes. O problema é que o solo ainda está encharcado em várias regiões, não tem capacidade de absorver e escoar a água, então qualquer chuva pode causar de novo, no mínimo, transtornos. Então fiquem de olho, fiquem ligados. Se você mora em áreas de risco, se você mora em áreas alagáveis, se você mora em áreas de risco principalmente de desmoronamento de encostas, esses são os lugares mais sensíveis nesse momento, porque o solo das encostas ainda está encharcado com uma capacidade mínima de absorção de água, então é preciso tomar cuidado e se você puder sair desses locais, saia, tá bom? Quem tiver a opção de sair desses locais, por favor, saia desses locais. Muita gente já tem planos de emergência, é a nova realidade que nós vivemos, então as pessoas já têm um vizinho alertado, pessoas que moram em áreas rurais, como aquelas áreas que nós visitamos na cobertura que a gente fez aqui no interior do Rio Grande do Sul durante as enchentes, pessoas moram em áreas rurais com alguns morros muito próximos das casas, então essas pessoas já sabem que nesses momentos é inevitável você ter que sair de casa. Se você tem um plano B, vai para a casa do seu vizinho, de um parente. Muita gente consegue, se tem condições financeiras, se hospedar em hotéis, em pousadas, enfim, você precisa pensar sempre no plano B. Mesmo que não tenha acontecido nada nas chuvas de maio na sua casa, você sabe que os morros todos, principalmente da região dos vales e serra, o solo ainda está muito encharcado, então qualquer chuva moderada a forte, como é o caso que pode acontecer no Rio Grande do Sul nesse final de semana, pode causar problemas, principalmente aqueles desmoronamentos que a gente mostrou aqui, né? Tá bom? Então, muita atenção, cuidado, cuidem-se. Não deve ser nada parecido com o que a gente viu, claro, né? Naquele momento, mas é importante ficar de olho. Prestem atenção na previsão do tempo local aí das suas regiões, tá? Porque diferencia muito de um lugar para o outro. Vamos lá para o iclnoticias.com.br. El Niño chega ao fim e Laninha deve se formar no país até setembro. O Instituto Nacional de Meteorologia comunicou na última quarta-feira o fim do El Niño. O fenômeno se caracteriza pelo aquecimento acima do normal das águas do Oceano Pacífico Equatorial. No Brasil, o El Niño tem como efeitos clima seco no norte e nordeste, como nós vimos no ano passado, uma seca tremenda, principalmente no norte do país. Rios mega caudalosos, navegáveis, estavam completamente secos. A gente mostrou várias imagens aqui, inclusive de embarcações encalhadas no meio do rio, cenas nada comuns para a região. As pessoas que moram lá ficaram, inclusive, muito assustadas, né? Porque os rios, em boa parte, inclusive, desapareceram e isso traz muitas chuvas, principalmente para o sul do país. Nós mostramos aqui no programa, tem um vídeo muito bom, pena que eu não separei ele hoje, que mostra a relação do aquecimento com as chuvas. Então, basicamente, a gente tem aquela questão dos rios voadores, para quem já está ligado nisso, já está ligada nisso, aquela chuva que se forma principalmente em cima da Amazônia, a Amazônia brasileira e a Amazônia dos países vizinhos também. Essa chuva ela desce como se fosse um rio voador mesmo, né? E ela acabou estacionando em cima do Rio Grande do Sul porque tradicionalmente ela entra ali pelo sul do país e acaba ou indo para o mar, para o Oceano Atlântico, ou subindo em direção ao norte e pegando aí mais Santa Catarina, Paraná, o interior de São Paulo. Ela vai subindo, ela não conseguiu subir em maio, por conta do extremo calor nas partes centrais do Brasil. Então tinha, de fato, uma bolha de calor, ela forma uma barreira meteorológica, o vento não consegue empurrar a chuva para fora, então por isso que choveu a quantidade de chuva que choveu no Rio Grande do Sul. Esse momento, segundo os meteorologistas, está acabando. E agora nós entramos em um outro fenômeno climático, que é o Laninha, que tem um efeito oposto ao El Niño e diminui a temperatura das águas do Pacífico.
Segundo o INMET, projeções estendidas do Instituto Internacional de Pesquisa sobre Clima e Sociedade dos Estados Unidos indicam que o Laninha tem 69% de probabilidade de se formar até setembro. O fenômeno provoca a partir de outubro chuvas acima da média, agora ao contrário, né? Nas regiões norte e nordeste do país, portanto, atenção, porque infelizmente nós estamos aqui em junho, e a gente, infelizmente, talvez, né, vá lembrar desse dia do programa, podemos ter enchentes avassaladoras em outras regiões do país a partir de setembro e outubro, né? E provoca chuvas abaixo da média nas regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Outra característica deste fenômeno é provocar frio mais intenso. O Pantanal é um dos locais que mais sofrem com o Laninha. O bioma sofre com a seca e incêndios florestais. Já está em chamas o Pantanal, aliás. É uma situação problemática e degradante para a região, e isso deve se acentuar. No sul do país, não teremos chuva em excesso, teremos falta de chuva, o que pode provocar seca, que é exatamente o que vem acontecendo no Rio Grande do Sul antes dessas chuvas que a gente teve. A gente teve aí períodos no sul do Brasil e no centro-oeste, inclusive com a quebra de safra, aquela coisa toda, né? Por conta da falta de chuvas. Então, é o novo normal, gente. É isso que os meteorologistas e os cientistas do clima esperam para o Brasil aí pelos próximos muitos anos, né? Porque não está com nenhuma cara de que a gente vai resolver isso tão rápido. A gente vai alternar períodos de pouca chuva com períodos de chuvas torrenciais. E aí, com os problemas que cada período desses traz para as populações locais. Bom, lá no clnoticias.com.br ainda o povo foi às ruas contra o PL do estupro. A tramitação em regime de urgência do projeto de lei que equipara aborto após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio motivou a convocação de atos de protestos que foram realizados na noite desta quinta-feira em várias cidades do Brasil. 2 grandes manifestações foram verificadas na Avenida Paulista, estávamos lá ontem, realmente a manifestação foi grande, ela foi organizada ontem pela manhã, tinha muita gente na Paulista ontem, impressionante. Tinha mais gente do que a manifestação do Nicolas Ferreira, da Carla Zambelli e do Gustavo Gaia no domingo na Paulista, tá, gente? Tinha muito mais gente, muito mais gente. Isso dá uma injeção de ânimo, não dá pra gente? Para entender que há pautas mobilizantes que conseguem levar pessoas para a rua. Então, primeiro de tudo, parabéns para quem organizou a manifestação. Estava muito bem organizada, uma pista da Avenida Paulista foi fechada, foi feita uma caminhada ali do MASP até a Praça do Ciclista, por volta das 18 horas começou a concentração, depois teve essa caminhada até lá, e repito, bastante gente ontem comparecendo na Paulista. O texto está sendo tratado com o PL do estupro, já que prevê a pena de até 20 anos de prisão para o caso de mulher que faça aborto até após as 22 semanas de gravidez, mesmo em casos de estupro, enquanto a punição máxima para estupradores é de cerca de 10 anos. Na manifestação do Rio de Janeiro, um dos cantos era direcionado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, aqui em São Paulo também, né? Foi ele que organizou essa manobra relâmpago para ter a votação relâmpago desse projeto de lei. O deputado Sóstenes Cavalcante, do PL, claro, não poderia deixar de ser, é o autor do projeto. Ele disse que a proposta da bancada evangélica representa um teste para o presidente Lula. A gente já vai falar sobre isso. Nós temos imagens aéreas aí, se o pessoal puder colocar para ilustrar, de como foi a manifestação na Paulista ontem, né? Olha aí, ó. Isso aí é bem o começo da manifestação, bastante gente mesmo, né? Eu não sei quantificar quantas pessoas tinha aí, mas tinha uma galera assim impressionante até pelo tamanho das manifestações que o campo progressista vem conseguindo organizar no Brasil. Essa, sem dúvida, foi uma das maiores e, repito, foi uma manifestação organizada em horas. As organizadoras pretendem fazer mais atos nos finais de semana. Então eu vou pedir para que todo mundo fique de olho aí nas redes sociais. Se forem marcados atos no final de semana na sua cidade, compareça. As pessoas estão indo mesmo. Ontem a gente encontrou, eu e o William encontramos várias pessoas lá que viram o anúncio que foi feito aqui no ICL. Inclusive tinha um casal lá
de Campinas, que falou, pô, a gente viu no ICL Notícias primeira edição e saímos de Campinas para vir até a Paulista para a manifestação, assim como várias outras pessoas que foram mobilizadas pela internet. Então não caia no conto de gente que diz que não funciona, que é ativismo de sofá, não sei o quê, né? Em vez de você ficar falando isso, você pode organizar as suas próprias manifestações, não é mesmo? As coisas funcionam sim, a internet é um meio de comunicação onde as pessoas podem ser avisadas de coisas. Vamos falar o óbvio aqui, e as pessoas foram avisadas e compareceram, se indignaram, e olha, isso pode ser um embrião de um movimento. Eu torço para que seja. Muitas vezes a coisa começa assim. Isso pode ser um embrião de um movimento para essa pauta e para outras pautas gerais, porque causou de fato muita indignação. As pessoas que estavam lá estavam muito indignadas e ao mesmo tempo muito mobilizadas. Tinha muita gente lá, assim, sabe, canalizando ódio, para tentar mudar as coisas. Assim, eu senti uma energia na rua ontem que eu particularmente não senti em manifestações, desde as manifestações lá da pandemia e depois as manifestações contra a extrema-direita no Brasil e a favor de se eleger um governo do campo progressista no Brasil nas eleições de 2022. Fazia muito tempo, portanto, que a gente não via essa energia nas ruas. Foi muito bonito, foi muito bem feito, foi muito bem organizado. Vocês estão vendo as imagens aí, tinha muita gente, né, num dia de semana, à noite, uma manifestação organizada no mesmo dia. É bastante impressionante o que foi feito ontem, parabéns. Eu espero mesmo que essas organizações continuem a fazer essas manifestações e, claro, terão o nosso apoio aqui do nosso programítio. Redes sociais expressam rejeição recorde ao PL do estupro. Eu tô achando que a extrema-direita deu um tiraço no pé e essas são aquelas típicas coisas da política que você perde a mão, né? A política, ela é óbvia, mas às vezes ela não é tão óbvia assim. Às vezes você acha que tem um controle de uma situação e quando vê a coisa sai do controle e parece que isso aqui está caminhando para sair do controle dos senhores da bancada do estupro, como está sendo chamada essa bancada de deputados que votaram pelo regime de urgência, e achei o nome fantástico, né? Isso tem que ser levado para frente, tem que ser levado para a campanha depois, né? Tá aqui a galera da bancada do estupro, tá aqui a galera que acha que estuprador tem que ficar metade do tempo na cadeia do que a vítima. Essa é a bancada do estupro, esse é o PL do estupro. O PL que propõe equiparar, portanto, ele teve 90% de rejeição nas redes sociais, afirma o Pedro Barciela, que é o nosso analista de plataformas digitais e colunista aqui do ICL Notícias. Segundo ele faz lá as análises, né? Isso aqui não é a opinião do Pedro Barciela, tá, gente? Ele faz lá, ele monitora aí centenas de milhares de contas, né? Tem um software para monitorar isso, por palavras-chave, então ele consegue colocar isso em gráficos, né? É uma coisa, uma conclusão científica com base no que as pessoas estão postando, não é com base no que o Pedro Barciela vai lá ver o que está passando no Twitter dele. Né? Ele tem um software que monitora, pega os principais atores políticos, da direita, da esquerda, da imprensa, de vários campos da sociedade brasileira e ele vai medindo a temperatura das redes para tentar entender o que é que as pessoas, como está o pulso das pessoas em relação a determinados temas. E 90% de rejeição em qualquer tema no Brasil hoje é uma rejeição muito alta. O que é que mostra isso? Primeiro, que as pessoas se engajaram no tema. De fato. Segundo, e talvez seja o mais importante dessa análise aqui, as pessoinhas que em geral se engajariam para defender esse PL, muitas delas estão caladas. Então a gente sabe que eles sentiram o tranco e viram que esse PL pode ser um tiro no pé. De novo, que essa mobilização seja aí uma fagulha para a gente ter mais mobilizações como essas no Brasil. Segundo Pedro Barciela, além da oposição de um grande número de internautas, outro fator notável é que a discussão engajou usuários das redes que não têm o perfil polarizado, ou seja, pegou pessoas que não estão atuando nas redes sociais e falando de política o dia inteiro e fazendo a tal da polarização, né? Ou de um lado ou de outro. Eu não gosto muito do termo, mas é um termo que comunica com as pessoas, todo mundo entende o que se fala quando se fala em polarização. Os polos não são equivalentes, mas você entende o que é polarização. Então, o Pedro Barciela notou que muita gente que não costuma falar de política, sei lá, você vai pegar aí a Anitta,
né? A Anitta volta e meia, fala de política assim, mas o dia a dia dela não é isso. O dia a dia dela é falar de música, de show, disso, daquilo, fazer publicidade, aquela coisa toda. Ela não tá, né? Não é o dia dela praticar ativismo nas redes sociais. Essas pessoas que eventualmente se manifestam, ou até mesmo pessoas que quase nunca se manifestam ou nunca se manifestam, levantaram a sua voz. Então, de fato, é um tema mobilizante e que causou muita indignação. Eu vi ontem diversos vídeos rodando pela internet de pessoas que trabalham até na imprensa mais tradicional, de jornalistas mais tradicionais, que não costumam se posicionar por uma opção pessoal ou por serem podados também dentro das empresas jornalísticas, o que acontece, obviamente, todos sabemos. Essas pessoas também se mobilizaram, né? O tema mobilizou pessoas que normalmente não participam do debate público, concluiu aqui o Pedro Barciela. Entre as ocorrências analisadas, 40% foram de críticas à bancada evangélica, 25% de defesa dos direitos das mulheres e 20% com críticas ao projeto. Os 10% de comentários que fazem a defesa do PL do estupro se restringiram a usuários considerados como o núcleo duro do bolsonarismo. Da quarta para quinta-feira, esse foi o assunto que mais gerou engajamento nas redes. É uma surra considerável, disse o Pedro Barciela. Isso pode explicar o recuo do presidente da Câmara, Arthur Lira, em relação ao tema. A gente já vai voltar sobre isso aqui. Vamos lá mostrar um vídeo. Eu quero mostrar dois vídeos importantes aqui, que é um vídeo das nossas colegas aqui, um da Gabi Varela e o outro da Vivi, que foram os comentários que elas fizeram ontem no N1 e no N2. Vamos começar com o vídeo da Gabi, para mostrar aqui, para recuperar, para quem não assistiu o ICL Notícias segunda edição ontem, para recuperar o que a Gabi Varela falou sobre o PL do estupro. Se a gente tiver o vídeo na mão aí, galera, podemos rodá-lo. Tá bom, beleza, obrigado, vamos lá então, depois a gente chama o vídeo da Vivi, que foi a abertura do programa do ICL Notícias primeira edição ontem. Vamos lá. O estupro, ele acontece dentro de casa, na maior parte das vezes, 60% dos estupros que acontecem, eles acontecem por crianças, né? Assim, crianças são as vítimas, crianças e adolescentes, então são estupros de vulneráveis, o que é muito assustador, mas a maior parte dos nossos estupros são estupros de vulneráveis. E quando a gente olha essa história, ela é muito emblemática disso, né? De um pai que violenta a filha, e se essa criança, né, ou essa adolescente, no caso a menina tem 17 anos, mas se ela fosse procurar por justiça, e justiça eu digo não só no sentido de justiça, mas de ela poder ter direito ao seu próprio corpo, ela ia ser ou revitimizada, muitas vezes isso acontece, seja nas delegacias que fazem um atendimento, seja nos hospitais que fazem um atendimento, ou então agora pelo próprio Estado, né? Porque no fim das contas é o Estado, mais uma vez, se colocando acima, tendo o direito sobre o corpo de uma mulher. Mais uma vez, seja para provocar o presidente Lula, enfim, seja para fins políticos, mais uma vez é por meio do ataque a mulheres, a crianças, é por meio da violência que isso acontece. Então, me chama a atenção que o país não esteja... Como é que as pessoas estão conseguindo hoje viver sem estar, assim, parando o Brasil por causa disso, gente? Por crianças que podem ser violentadas e podem ser presas, e adolescentes, e o estuprador vai ter 6 anos de prisão. Como é que a gente tá hoje vivendo normalmente e a gente não tá parando o Brasil, sabe? Na Avenida Paulista a gente tem até um protesto, tá começando agora, inclusive, né, 6h30. Quero me juntar depois a essas mulheres e a essas pessoas depois. Meu coração tá lá, com certeza, mas é inacreditável que o Brasil não esteja parado agora nesse momento e que, por mais que esteja parado o PL, a gente possa ter nas próximas semanas essa votação. Querem ver o exemplo na prática do que a Gabi falou ontem? Olha só, isso aqui é um post que foi postado ontem pela Luana Davico. Ela é professora penalista e delegada de polícia e se identifica nas redes sociais como cristã, inclusive. Tá? Pra gente ver que isso aí não tem a ver com apenas um tipo de perfil de pessoa, né? A Luana Davico, ela é delegada, professora penal e se identifica nas redes sociais e se porta como cristã. Se identifica assim. Vejam o que ela escreveu ontem, para vocês terem uma ideia. Isso aqui é a rotina de uma pessoa que é vítima de estupro no Brasil. Olha só. Ainda em tempo, escreveu a doutora Luana Davico, que já que furou a bolha, precisamos falar que dentro de 22 semanas, porque essa é a grande discussão, né, gente? A interrupção da gravidez a partir da 22ª semana.
Essa é um dos pontos da discussão. Então muita gente diz, você tem que fazer até a 22ª semana. Depois não pode mais. Porque depois isso, porque depois aquilo, porque depois aquele outro. Então vejam só, para você conseguir chegar nesse tempo de gestação para interromper uma gravidez, por exemplo, se há risco de morte da mãe, se o feto é anencéfalo quando é identificado, e em caso de estupro, vejam o que diz uma delegada de polícia. Vejam o que diz uma delegada de polícia. A mulher não só tem que descobrir a gravidez, porque muitas vezes não descobre. Como que não descobre, gente? Às vezes a gente está falando de crianças grávidas, gente. 11 anos, 12 anos. Nem sabe o que é. Vai descobrir muito tempo depois, porque a barriguinha começou a crescer. A escola, às vezes, descobre. A escola, a professora. Porque chama atenção. A família, às vezes, não tem nem condição de entender o que está acontecendo, ou tem um caso de violência doméstica dentro de casa, e aquela violência foi praticada por alguém que mora na casa. E, eventualmente, não pratica a violência só com aquela menina, pratica a violência com a mãe e com outras pessoas. E está todo mundo calado, morrendo de medo. Nem entende direito o que está acontecendo, vive num contexto em que isso já acontecia na família em outras gerações. É muito comum, estatisticamente, por exemplo, adolescentes grávidas. Isso é uma estatística no Brasil. Adolescentes grávidas, com muita frequência, foram fruto de uma adolescência grávida. Ou seja, a mãe teve aquela menina adolescente, quando tinha 13 anos, 14 anos, e a filha repete a história. Nós vivemos num Brasil extremamente injusto, onde a informação não chega, gente. As pessoas não sabem das coisas. A extrema-direita faz uma força tremenda para que não exista educação sexual nas escolas públicas, inclusive, chamando isso de ideologia de gênero. Vocês entendem onde a coisa toda foi parar? Vocês entendem como essas coisas estão coligadas? A farsa do kit gay, a farsa da ideologia de gênero. Vocês entendem como tudo isso é para bloquear a informação? E isso vai gerar os problemas que a gente está discutindo agora? Vejam o que diz a delegada Luana Davico. A mulher não só tem que descobrir a gravidez e conseguir a autorização judicial, porque não é rápido. Não é rápido, tem juiz que faz corpo mole, por ideologia, por extremismo religioso, por uma série de coisas. Demora para dar a decisão para fazer passar da 22ª semana de propósito. Acontece sim. Acontece com muita frequência. E não há nem como medir isso nas milhares de comarcas que existem pelo interior do país. Tem que ter autorização judicial e provar, ela precisa provar o estupro. E aí diz a doutora Luana Davico aqui, tá passada, porque, e aí os argumentos, porque não sei o que da roupa, porque em que local a senhora estava, qual o seu histórico sexual, o tempo que levou para denunciar, o fato do corpo ser ou não ser compatível com a idade, o nível de álcool que causou ou não causou vulnerabilidade, se estava embriagada, se não estava embriagada, se estava numa festa, se não estava numa festa, se o toxicológico dela deu positivo para drogas que nem sempre saem, se aceitou subir num camarote, se ela é adulta e bebeu porque quis, se ela aceitou ir para um local reservado, é ela que aguente o sexo, se ela não gritou na hora, então não é estupro. Se era o marido, é o seu marido, então não pode ser estupro porque é o seu marido. Se ela estava beijando o cara antes do ato sexual, então é porque ela queria dar. Se ela casou com o estuprador, etc, 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 como diz aqui a delegada Luana Davico, são só alguns exemplos de teses que já foram usadas e aceitas pela justiça brasileira para considerar que um estupro não é um estupro. Então não é simples. É uma luta contra o sistema. Essa é uma luta antissistêmica. Nós vimos os casos famosos que acontecem com pessoas famosas. Mesmo pessoas que são já adultas, ricas, famosas, que têm poder, que têm advogado à disposição, psicólogo, assessor, gente que cuida da imagem da pessoa. Mesmo essas pessoas não conseguem se movimentar em relação a essas violências. Alguém quer convencer
que uma menina de 12, 13, 14 anos, 15, 16 que seja, ou que seja mais velha, 18, 20, 22, não importa a idade, que não tem instrução, que vive num contexto de violência, que a mãe foi violentada, que a mãe é violentada dentro de casa, gente. É desumano achar que a gente vai colocar uma data num calendário e falar, olha, a senhora tem até o dia tal para avisar, viu? Como se fosse simples. Tem que pedir autorização judicial, muitos juízes são reticentes em relação a isso, vários deles por ideologia, por religião. Pouquíssimos hospitais fazem o procedimento. No interior do Brasil nem se fala. Pessoas pobres que têm que recorrer ao SUS. Chega no hospital, vai lá uma pessoa do hospital convencer a não abortar, gente. A realidade que acontece é essa. Sai do mundo da fantasia, meu camarada. Não debata isso como se fosse uma coisa etérea, dentro de um idealismo idiota, que não faz parte do dia a dia das pessoas. Coloque-se no lugar das vítimas, por um minuto, e pensa se fosse você. Cara, eu tenho que entender o que está acontecendo, eu preciso denunciar, eu moro com o meu abusador, porque a imensa maioria dos estupros acontecem dentro de casa. Você vai denunciar uma pessoa na delegacia de polícia e você vai para casa jantar com ela, na mesma mesa. Vai dormir muitas vezes em casas que não tem quartos separados, pessoas que dormem nos mesmos cômodos. Não tem porta, não tem chave para se trancar dentro de casa. Vai ter que convencer o juiz, vai ter que se expor no hospital, vai chegar lá, vai capaz de pegar um maluco que vai fazer você ouvir o batimento do coração. Vocês entenderam para onde vai isso? O tamanho do problema? Ah, mas a senhora subiu no camarote. Ah, mas a senhora estava com a roupa tal. Mas a senhora gritou na hora? Por que demorou tanto tempo para denunciar? A senhora já conhecia ele antes? Mas é o seu marido? Esses são os argumentos que foram usados e aceitos pela justiça brasileira. Do que a gente está falando, gente? Vocês entenderam o nível de absurdo que é isso aqui? É preciso cerrar fileiras, porque isso aqui é uma coisa absolutamente autoritária e desumana. As pessoas que dizem defender a família são as pessoas que estão tentando atacar as mulheres nesses casos. É curioso, né? É bastante curioso. O deputado autor do PL disse que, na verdade, ele quer testar o Lula, gente. Ele está usando os corpos das mulheres, das nossas irmãs, das nossas mães, das nossas amigas, para testar o Lula. Vamos testar o Lula. Isso aqui é ou não é o jogo que a gente vem falando aqui? Tenta passar projetos de lei absurdos, levanta o tema, leva isso para sua base eleitoral, diz que está lutando pela família, o Lula tem que se manifestar, fica numa sinuca de bico muitas vezes, apesar de eu achar que o Lula está errando grossamente nesse caso. Ah, mas vai mexer com o Centrão porque o governo não tem base, então eu sei, bom, se não vai comprar nenhuma briga, então a gente está bem mal parado mesmo. Essa aqui é para comprar, Lula. 90% do povo tá com você, cara. Essa aqui é para comprar. Lula, as mulheres ontem na Paulista mobilizaram mais gente do que você na Festa do Trabalhador em São Bernardo do Campo. Você entendeu o tamanho? Olha aí, ó, as imagens. Quanta gente tinha lá em São Bernardo do Campo no dia do 1º de maio? Eu acho que não tinha metade do que tinha na Paulista ontem. Um ato organizado em horas. Essa aqui é a que tem que comprar, Lula. Agora, mesmo sem o Lula, que a crítica tem que ser feita, e está sendo feita, e quem não gostou, não gostou. Né? Quem não gostou, inclusive, não pode, eu acho que assim, você demore quando você quiser, você se candidata, você se elege, e daí você não sei o quê. Se vier com esse papinho aqui, não precisa nem ficar mais vendo o programa. Não tem problema nenhum. Pode ver outro programa lá que vai puxar o saco, que vai achar que é tudo legal,
que vai achar que tá tudo bom. Porque não é tudo legal e não tá tudo bom. Tá bom? Não é tudo legal e não tá tudo bom. O contexto é expor a presidência da República e o STF. Isso vem sendo dito aqui todos os dias. Esse tipo de coisa aqui é para expor o STF, porque o STF tem que tomar decisões e falar, gente, vocês são um bando de loucos, psicopatas, esse projeto não faz sentido e ele é inconstitucional. Vejam como o STF atua contra a população brasileira. Esse é o papo. E é expor o Lula também, para o Lula se manifestar, porque esses deputados sabem que o tema do aborto é extremamente polêmico na sociedade brasileira. Apesar do fato de que a maioria da sociedade brasileira consente com casos de interrupção de gravidez, como, por exemplo, de estupro ou de risco para a mãe. Tá bom? É a maioria no Brasil. Ainda, a teocracia miliciana, como diz o César Calejon, na nossa teocracia miliciana em marcha, ainda tem apoio em relação a isso. Só que isso aqui pegou num outro canto, Lula. Isso aqui virou PL do estupro, Lula. As pessoas entenderam a mensagem de que a mulher estuprada vai ficar na cadeia pelo dobro do tempo do seu estuprador. As pessoas entenderam a mensagem. Não dá para falar, não sei, não é com o governo, tô viajando, quando eu voltar eu vejo. Ou também dá, tudo bem, né? Não precisou de mobilização do governo federal para botar muita gente na Paulista ontem, na Cinelândia e em vários outros lugares. Gente, olha só, só para terminar esse assunto aqui, tem mais umas duas aqui. Olha aqui, ó, governo federal. O Pacheco disse que o PL do aborto jamais iria direto ao plenário do Senado. Já começaram a recuar. Os caras sentiram, gente. Político faz monitoramento de rede social, galera. Tá? Político faz monitoramento em tempo real de rede social. Opa, pegou mal, não tá bom. Dá pra fugir, dá pra empacotar de outro jeito? Não dá, ficou feio. O Lira já falou que vai tirar o projeto de pauta, não vota semana que vem. Funcionou ou não funcionou a pressão? Vamos lá, gente, mostrar a abertura que a Vivian Mesquita fez ontem no ICL Notícias, primeira edição. Para quem perdeu o programa, achei importante a gente repassar aqui também. Então, se o vídeo estiver na agulha, vamos lá. Pode deixar em tela cheia, tá, gente? A votação ontem na Câmara dos Deputados da urgência do texto que equipara o aborto ao homicídio levou 24 segundos. Só que esse texto ainda não tem nem data para ser colocado em plenário, pode ser que isso aconteça talvez na semana que vem. Então essa urgência era mesmo só para sequestrar esse tema politicamente. Sequestrar um direito nosso, um direito de nós, mulheres, um direito que está sendo usado politicamente em ano de eleição municipal e também em ano de decisão, em ano de sucessão nas presidências da Câmara e do Senado. Aí eu fico aqui me perguntando qual que é a urgência desse texto? Urgente é proteger e amparar as 20 mil mulheres todos os anos no Brasil. Dessas 20 mil mulheres, apenas 2 mil conseguem fazer o aborto legal no Brasil. Aí eu fico me perguntando o que acontece com as outras 18 mil mulheres que não tiveram acesso ao aborto legal no Brasil. Você suportaria ficar mais um pouquinho? Vocês lembram dessa frase? Em 2022, em Santa Catarina, foi isso que uma menina de 11 anos de idade ouviu de uma juíza que tentava impor para essa menina, convencer que essa menina mantivesse uma gravidez que aconteceu por conta de um estupro. Uma menina de 11 anos de idade. Foi isso que ela ouviu. 24 segundos, né, para votar a urgência do texto da gravidez infantil, como chamou a deputada Sâmia Bonfim. O Congresso Nacional ontem deixou claro que nesse país, para esses deputados que aprovaram ontem a urgência desse texto, as mulheres e as meninas brasileiras, nós mulheres, a gente não tem direito sobre os nossos corpos, ainda que o nosso corpo tenha sido violado. Esse Congresso mostrou ontem que no jogo político vale até sequestrar a infância de meninas de 11, 9, 10 anos de idade. Aí eu fico me perguntando, se fosse a filha, se fosse a companheira, se fosse a irmã ou a mãe desses parlamentares, você suportaria mais um pouquinho? Esse texto, ele condena a mulher de qualquer uma das maneiras. Se ela fizer o aborto, depois das 22 semanas, ela é condenada à prisão, e se ela não fizer, ela também é condenada, porque ela é obrigada a seguir com uma gestação de uma criança fruto de um estupro, sem que esse seja o desejo dela. E isso é pior ainda,
ainda se essa mulher é uma criança. E a gente sabe que as estatísticas mostram dessas 20 mil mulheres que eu acabei de falar para vocês, em sua maioria a gente está falando de crianças e de jovens, adolescentes com até 14 anos de idade. É muito mais difícil detectar a gravidez nessas crianças, em primeiro lugar, porque é um corpo ainda em formação, você não consegue perceber só quando realmente a barriga começa a crescer um pouco mais, fora a dificuldade dessa criança, dessa jovem e dessa adolescente também falar sobre o que aconteceu, até porque na maioria dos casos isso aconteceu dentro de casa, então a mulher é condenada duplamente. Caso de Santa Catarina, 11 anos. A família descobriu a gravidez tinha tecnicamente exatas 22 semanas, o que sequer entraria em discussão. Ela foi pedir para a justiça o acesso ao procedimento na rede pública, para ter segurança de que ia ter ali um pós-operatório, de que ia estar tudo bem, tudo organizado, de que ia sobreviver. E aí a juíza perguntou para ela, quanto tempo você aceitaria ficar com o bebê na sua barriga para a gente acabar de formar ele? Dar os medicamentos para o pulmãozinho dele ficar maduro, para a gente poder fazer essa retirada e dar para outra pessoa cuidar, se você quiser. A juíza fez essa pergunta para uma criança de 11 anos. Você tem filhos em casa? Você tem filhos? Você tem um filho de 11 anos em casa? Você acha que o seu filho tem condição de responder uma pergunta dessas? Na situação em que foi colocada? Por um estranho, que é essa juíza? Você acha que o pai do bebê concordaria com a entrega para a adoção? 11 anos, gente. Tá bom? Juíza Joana Ribeiro Zimmer. Não sei o que aconteceu com ela, possivelmente nada. Possivelmente nada. Ah, mas é só, então você descobre até a 22ª semana e faz. Tem gente que mora no mundo da lua no Brasil, né? A pessoa acha que vai ali no McDonald's comprar um sanduíche, né? Assim daí você vai lá e faz. É rápido de fazer. Lira diz que Câmara não deve avançar em relação ao que a lei já permite sobre aborto. Presidente da Casa pautou urgência do PL que equipara a punição por aborto acima de 22 semanas em caso de estupro a pena por homicídio. O presidente da Câmara aprovou a urgência e que trata do aborto diz que é o relator quem dará o tom do texto final. O sentimento da Câmara não é para avançar para a liberação do aborto e também não é para descumprir os casos que já são permitidos hoje por lei, disse ele em entrevista à imprensa. Lira não antecipou quem deve ganhar a relatoria. Lira está simplesmente mentindo, está tentando se safar desse negócio, inventou uma frase, essa frase é uma frase inventada, tá, gente? É uma frase vazia, que não diz absolutamente nada. Se ninguém reclamasse, eles iam votar essa porcaria na semana que vem. Possivelmente em 23 segundos também. Ou 22. Ou quem sabe em segundo nenhum. Quem sabe a gente nem veria direito essa votação. Recuou, né, Lira? Gente, se tem uma coisa que político tem medo é povo, tá? É povo. Seja povo na rua, seja povo na internet. Político tem medo. Tem medo de pressão popular. ONU critica PL anti-aborto do Brasil e recomenda descriminalização. Aqui o Jamil Chad lá no UOL. São Paulo tem pelo menos uma ocorrência de estupro em unidades de saúde por dia. Pelo menos uma que é descoberta, né? Uma em unidades de saúde por dia. Lá na revista Fórum, como a atenção de enfermeiras permitiu descobrir que pai estuprava filha em UTI. Vocês viram essa notícia, né? Caso revoltante em São Paulo colocou sob os holofotes uma grave estatística. Familiares são os que mais abusam. Não é a minha opinião, não é o que eu acho. Eu não gostaria que fosse assim. É como é. O que é esse caso aqui, gente? A menina estava internada numa UTI. É óbvio que esse pai abusador abusa dela há anos. É evidente que não decidiu ali. Então, como a gente comentou ontem no ICL Notícias primeira edição, quando ocorre uma gravidez, como no caso dessa menina de 11 anos, não foi a primeira vez, gente. É sistemático. Acontece há muitos anos. A criança não sabe que aquilo não é o carinho do avô. Acha que o vizinho, o tio, o enteado, o primo, o pai, o padrasto, sei lá quem, porque acontece dentro de casa, é familiar no geral, pessoas próximas à família. Acha que aquilo é
assim que é. Que todos os pais fazem igual. Que é assim em todas as famílias. Que as coleguinhas do colégio também passam por isso dentro de casa. Que a vida é assim. É dessas pessoas que a gente exige que elas saibam a lei. Então, assim, gente, eu tenho 11 anos, né? Então eu sei que são 22 semanas. Então, quando der 22 semanas, eu vou falar com a juíza. E a juíza vai falar, claro, criança de 11 anos, evidentemente vamos organizar isso aqui. Claro, está aqui a porta do hospital, do lado do fórum, é só você entrar que vai estar tudo resolvido. Vocês estão vivendo em Marte? Isso aqui é Brasil, galera. Isso aqui é Brasil. Abortos acima de 22 semanas respondem por até 1/3 das interrupções legais. Dados são dos serviços que realizam o procedimento. Não há informações sistematizadas no país todo. A gente não tem nem informação sobre isso direito, né? Lira sente pressão e nome de Benedita da Silva ganha força para a relatoria do projeto sobre aborto que pode ser arquivado. Deputada federal do PT, que é evangélica, mas já se posicionou contra a criminalização do aborto, conversou com o presidente da Câmara após a votação de urgência da proposta. Agora o Lira vai tentar se livrar disso, espero que rapidamente, se a Benedita assumir, eu espero que esse negócio em poucos dias seja arquivado para sempre. É a expectativa geral aí, né? Após a repercussão negativa, Lira vai esperar baixar a poeira para pautar projeto, informa aqui a revista Fórum. Muito bem, vamos lá para outras notícias do dia aqui da nossa sexta-feira. Ministério tenta barrar PEC das praias por ameaçar pesca artesanal, informa o UOL Notícias. Outra discussão relacionada à PEC das praias ocorre em Brasília, além do direito de acesso ao local. Longe dos holofotes, o Ministério da Pesca e Aquicultura tenta dialogar com o Senado para garantir que a atividade de pesca artesanal não seja prejudicada caso a privatização dos terrenos da Marinha seja aprovada. No entanto, se os votos forem favoráveis à proposta da emenda à Constituição, o efeito dela nos termos postos é avassalador, de acordo com Cristiano Ramalho, secretário de Pesca Artesanal. A pesca artesanal, diferente da pesca industrial, é definida por ser desempenhada por uma pequena escala sem destinação à exportação, focada para consumo próprio ou vendas locais. Os equipamentos utilizados pelos pescadores são de baixo nível tecnológico, né, linha, anzol, vara de pesca, pequenas embarcações, tarrafas ou redes. Por se tratar de trabalhadores e comércios informais, o levantamento sobre a economia gerada pelo setor é um problema há décadas no Brasil. Embora os dados sejam imprecisos, Ramalho afirma que há cerca de 1 milhão de pescadores artesanais no país, cuja maior parte está concentrada no Nordeste e no Norte, incluindo pesca de frutos do mar e manejo de espécies amazônicas. Além da geração de renda, o secretário comenta que a pesca artesanal é fonte de alimentação para muitas comunidades que se sentem ameaçadas diante da possibilidade da aprovação da proposta feita pelo senador Flávio Bolsonaro, que obviamente, se isso acontecer, várias praias serão fechadas para o acesso dos pescadores. Esse é um dos grandes problemas, você fecha o acesso. Um outro grande problema, vai lá o ricaço e vai construir na água, vai modificar o ecossistema, vai fazer um pier, vai fazer um negócio de cimento para descer o jet ski, né? Vai fazer uma casinha, vai fazer um não sei o quê, e aí você modifica o ecossistema e não permite o acesso dos pescadores à praia, porque afinal de contas a praia é sua e você vai fechar a praia para o acesso da galera. Então esse é mais um dos problemas. PL da delação não deve beneficiar o Bolsonaro, mas provavelmente irá ao STF, aquele PL que pode ser votado na Câmara também para impedir que réus, que pessoas presas façam delação. Ele, como a gente já mostrou aqui no ICL, isso não deve retroagir, então isso não beneficia o Bolsonaro diretamente, isso não deve derrubar, por exemplo, a delação do Mauro Cid, né? Isso, se for aprovado, é da aprovação para frente. Mas, de todo modo, isso pode ir ao STF, porque se isso é aprovado, é claro que o Bolsonaro e outros vão tentar entrar com ações aí para derrubar as delações contra eles. Resistência de Haddad é entrave em negociações com empreiteiras. A resistência do ministro Fernando Haddad em aceitar soluções que envolvam menos arrecadação tem sido um ponto central na dificuldade em fechar novos acordos de leniência com as empreiteiras alvos da Lava Jato. A negociação diz respeito a acordos com um saldo devedor de 8 bilhões de reais, reajustados pela inflação, já chega a quase 12 hoje, firmado pela União
com Braskem, a Exodebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, Camargo Correia, UTC e Engevix. As empresas confessaram irregularidades em troca de punições menores. A renegociação foi determinada pelo ministro André Mendonça, do STF, para que seja considerada a habilidade econômica que essas empresas têm hoje de honrarem com seus pagamentos. O que aconteceu aqui? A Lava Jato desconsiderou os impactos das suas operações na destruição de um setor da economia, puniu empresas que sim deveriam ser punidas, mas puniu muito além da conta, puniu de modo que nenhum país dos ditos desenvolvidos pune, porque eles não são um bando de idiotas ou coisa pior. Você não vai ter um Deltan Dallagnol na Alemanha fazendo as cagadas que esse senhor fez aqui no Brasil. As empresas alemãs, as empresas francesas, as empresas dos Estados Unidos, as empresas do Canadá, as empresas da Austrália, da Itália, da Espanha, de Portugal, da Noruega, da Suécia, da Dinamarca, são também elas multinacionais poderosas, extremamente corruptas, tá bom? Não tem corrupção só no Brasil, gente, também tem uma outra galera que vive em Marte em relação a isso. A grande estatal do petróleo da Noruega, antigamente chamada Statoil, mudou de nome, né? Hoje é... Como é que é o nome da Statoil da Noruega lá? Não lembro, mudou de nome. Fez um rebranding, né? Fez um rebranding. Por que empresa faz rebranding, gente? É porque a marca não tá boa, né? A Noruega hoje ela vive, os noruegueses têm o nível de vida que eles têm por causa dessa empresa. A Noruega é uma nação de petróleo. Pegou esse dinheiro, criou um mega fundo soberano, o fundo soberano norueguês é um dos maiores do mundo. Esse fundo soberano é reinvestido aí em várias atividades da economia global e é o que sustenta boa parte dos noruegueses, da pensão da Noruega, dos investimentos. Essa empresa é uma empresa historicamente corrupta também, praticou, envolvida em atos de corrupção no mundo inteiro. Vocês acham que um Sérgio Moro norueguês vai acabar com a Statoil? Vocês acham que os caras lá são idiotas? Não, né? Idiotas ou coisa pior, né? Porque tem gente que se beneficiou desse negócio. Opa, se tem gente que se beneficiou desse negócio. Aliás, está sendo investigado agora, estão sendo investigados, né? A Lava Jato, o senhor Sérgio Moro, todos eles, porque pegariam uma parte dessa grana das multas e enfiariam num CNPJ de administração privada deles. A Fundação Lava Jato. A Fundação Criança Esperança da Lava Jato, né? Então não é só imbecilidade, tem outra coisa por trás desse negócio todo aí, que está sendo investigado agora. Então tem uma questão que essas empresas, elas foram demolidas. Um setor importantíssimo da economia brasileira, setor de construção pesada. E agora uma grande discussão em relação a isso. O Haddad é um dos termos. Haddad aqui está virando manchete essa semana toda porque é a semana de bater no Haddad, né? Isso aqui é a semana de bater no Haddad. Agora, isso aqui não é uma questão do Haddad. Isso aqui é uma mega discussão. Elas têm que ser punidas? Sim. Quanto punir? A punição foi excessiva? A punição quebrou o setor de construção pesada do Brasil. Quebrou parte do setor de óleo e gás do Brasil. Abriu espaço para empresas estrangeiras que pudessem entrar nessas concorrências porque as empresas brasileiras eram super competentes, faziam obras do mundo inteiro. Refinaria, navio sonda, ponte, viaduto, túnel, aeroporto, tá? Empresa brasileira fazendo lá fora. A Lava Jato abriu espaço para as empresas estrangeiras tomarem o nosso mercado. A gente perdeu dinheiro com isso, muito dinheiro, não foi pouco dinheiro não, foi muito dinheiro. E agora isso está em discussão. Para quem coloca em dúvida se a Lava Jato deveria se preocupar com isso ou não, mas tinha corrupção, ela não tem que se preocupar. Vamos ao que a Lava Jato próprio disse? Olha essa matéria do El País para a gente fechar o programa de hoje. Olha só. Matéria publicada pelo El País durante a Vaza Jato. El País, parceiro do Intercept, publicou matérias da Vaza Jato. Como os grandes bancos escaparam da Lava Jato. Mensagens analisadas pelo Intercept pelo El País mostram que a Lava Jato preferiu buscar acordos do que investigar acusações contra as instituições financeiras, tá? Então, quando bateu nos bancos, a Lava Jato não fez o que fez com as construtoras. Ela preferiu ir ali e fazer acordos. Porque o dinheiro da corrupção passou pelos bancos, gente. Os bancos se beneficiaram da corrupção. Os bancos assinaram contratos. Os bancos não foram punidos. Você viu algum banco punido? Algum banqueiro preso durante a Lava Jato? Nenhum, né? Por quê? Porque a Lava Jato passou pano, amaciou,
arregou de ir para cima dos bancos. Entre os vários interesses estavam interesses econômicos, por exemplo, palestras de membros da Lava Jato para banqueiros, e inclusive uma das palestras do Deltan Dallagnol, que foi dada para banqueiros, tinha cláusula de confidencialidade, ninguém sabia que a palestra existiu, só soubemos depois por conta das mensagens da Vaza Jato. O Deltan Dallagnol fez palestra para a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos no Brasil, enquanto desenhava a estratégia de não puni-los. Mas para além disso, talvez para se autoconvencer de que estavam fazendo a coisa certa, olha aqui, ó, o que dizia a própria Lava Jato em relação a você ir para cima de um setor da economia de modo enlouquecido, sem considerar os estragos econômicos. No caso dos bancos, diz a reportagem do El País, descreve-se o objetivo de fazer acordos a título de indenização por lavagem de dinheiro e falhas na compliance. Porque foi o que os bancos fizeram. Os bancos participaram de esquemas de lavagem de dinheiro do esquema da corrupção da Lava Jato. Essa opção de fazer acordo, ao invés de ir para cima dos bancos e puni-los e pedir multas bilionárias e prender os seus executivos, não, a gente não vai fazer nada disso. A gente vai fazer isso com um setor da economia que é petróleo, gás e construção pesada. Com os bancos a gente não vai fazer. Com os bancos a gente vai sentar na frente deles e falar, senhor banco, não foi muito legal, né, o que o senhor fez. Pois é, viu? Vamos fazer um acordo aqui, tá? Foi isso que a Lava Jato fez com os bancos. O que disseram os procuradores, na época, nas conversas da Vaza Jato, dos chats, essa opção, segundo conversa entre os procuradores, levava em conta o chamado risco sistêmico, conceito financeiro que supõe um possível efeito dominó para a economia. Então, em relação aos bancos, a própria Lava Jato se preocupou. Não, pera lá, vamos devagar aqui e tal, porque pode ter um risco sistêmico, vai que quebra o Itaú, vai que quebra o Santander. Não tiveram o mesmo pensamento em relação às construtoras. E em relação à Petrobras, empresa pública, atacada frontalmente pela Lava Jato, né? Na maneira corrupta de fazer o tal do combate à corrupção que foi feito no Brasil. Então há um grande debate em relação às multas, aos acordos de leniência, tá? Então, gente, não acredita em solução fácil, milagrosa, de colunista de jornal da grande imprensa, que coloca tudo assim, os mocinhos e os bandidos, né? Principalmente pessoas aí que têm interesse, inclusive econômico nessa história, que escreveu livrinho de Lava Jato, de Odebrecht, de não sei o quê, né? A pessoa está querendo vender livro, tá, gente? Tá bom? Não cai no conto do vigário. A pessoa está querendo vender livro, né? Tá fazendo picaretagem disfarçada de jornalismo, então pega o mocinho, o bandido, a luta, o combate da corrupção, não sei o quê, tá? Não é solução fácil, gente. A lambança da Lava Jato, ela é perene no Brasil. O país está tentando consertar a cagada desses senhores, tá bom? Então não fica caindo na lorota de gentinha aí que tá para jornalista, né? Se disfarçando de jornalista para fazer comércio. E para ficar de bem com as fontes que alimentaram as carreiras todas aí ao longo dos anos, tá bom? A situação não é fácil. O Haddad, ele é uma peça nessa negociação, uma peça importante, mas isso aí vai se arrastar por um bom tempo ainda. Beleza? O programa está acabando, olha só, daqui a pouquinho, nós estaremos no Vibra Hall em São Paulo. Hoje começa o mega evento do ano. Eu acho que vai ter assim na base de 4.000 pessoas. Tá aí, ó, Despertar Empreendedor. A gente já tinha mais de 3.500 pessoas, se eu não me engano, ontem, que já tinham confirmado presença. Eu acho que a gente vai ter na base de 4.000 pessoas lá. Vai estar lotado. Principal casa de shows do Brasil, uma das maiores casas de shows da América Latina. Isso aí, gente, pra quem não conhece, é lugar onde vai tocar aí os grandes, né? Das coisas que você gosta aí, de banda de rock até não sei o quê, quando vai ter show do Alceu Valença, do Caetano Veloso, do Iron Maiden, sei lá o que tem, de tudo que é show. É ali. Sabe? É a massa, é aquele galerão. A gente vai estar lá, o evento começa logo depois do meio-dia. Esperamos todo mundo lá para a gente se conhecer, se abraçar, tirar foto, se divertir, aprender, né? Aprender, se emocionar, curtir esse momento. Serão 3 dias. Sexta hoje, sábado e domingo. Então a gente acompanhe também, a gente tem um Instagram, né? Empreendedor Mestre BR.
@empreendedormestrebr. Segue lá no Instagram que a gente vai estar lá fazendo cobertura, mostrando as coisas. Vai ter show de música, vai ter palestra para emocionar as pessoas, para contar causos pessoais da galera aqui do ICL e de fora, palestras técnicas, entrevistas no palco, vai estar todo mundo aqui, e aí vai ter Serginho Groisman e Fátima Bernardes e Teddy Corrêa do Nenhum de Nós e Sergião Lourosa do Monobloco. Então assim, vai assim, da festa à emoção. Vai passar tudo por ali e claro, com muito aprendizado, porque isso aqui, né, é outra coisa, outra proposta, outro nível, tá? Não é o nível que vocês estão acostumados a ver por aí não, isso aqui é outra coisa, é outro nível. Acompanha lá no Instagram a nossa conta, a gente vai fazer uma cobertura lá e claro, a partir de segunda-feira nos programas aqui a gente vai trazer tudo que foi, como é que a galera reagiu. Espero todos vocês lá, cheguem na gente, falem com a gente, puxa lá, vem, abraça, conversa, vai estar todo mundo por lá durante os 3 dias. Beleza? Eu tô caindo fora porque eu vou me arrumar e tô indo para lá e está começando agora esse ICL Notícias, primeira edição. Um beijo para todo mundo e tchau. A gente está fazendo história, construindo a maior comunidade de empreendedorismo e negócios do Brasil, hackeando o sistema e vencendo eles nas regras deles. Mas isso tudo é só o começo, porque agora chegou a hora de despertar. A hora de construir um empreendedorismo onde os negócios prosperam e as pessoas têm dignidade. Esse momento histórico vai acontecer aqui, na Vibra São Paulo, a maior casa de espetáculos do Brasil, nos dias 14, 15 e 16 de junho. Anotem na agenda e se preparem. Mais de 4.000 pessoas juntas, participando do evento de empreendedorismo mais incrível já realizado no Brasil. Aqui a gente vai assistir ao melhor grupo de palestrantes já reunido no Brasil. Palestras técnicas com grandes especialistas e shows maravilhosos para sacudir a plateia e colocar essa casa abaixo. E vão ter várias dinâmicas também, para vocês poderem ampliar a rede de relacionamento de vocês e, quem sabe, fazerem vários negócios. Você não pode perder essa chance. Participe do Despertar Empreendedor, esse evento único. Vamos redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil. No Em Detalhes de hoje, eu converso com o gestor de esportes e diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, Marcelo Carvalho. Vamos falar sobre a histórica decisão da Justiça Espanhola que condenou 3 torcedores do Valência a 8 meses de prisão por ofensas racistas contra o atacante brasileiro do Real Madrid, Vinícius Júnior. Não percam Em Detalhes hoje, às 10h30 da manhã, logo após o ICL Notícias, primeira edição. Eu espero você.